pessoal, estamos aqui no Clube da História, esse clube de todo mundo que gosta de história do Brasil e também de outros lugares. O que vale é viajar na história. Hoje o nosso programa vai ser com Jurandir Malherba, esse enorme historiador que vem tratando da independência há muito tempo e com muito carinho. E vamos falar do novo livro dele, que chama-se Almanaque do Brasil nos Tempos da Independência. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e embaixo deixe o seu comentário, porque eu leio todos eles, viu? Olá, amigas e amigos do Clube da História. Esse lugar para todo mundo que gosta de história. Não precisa ser só historiador, nem professor de história. Quem gosta de ler livro de história, quem gosta de conversar sobre história, é quem é, como nós somos, apaixonados por história do Brasil. E eu lembro que nós estamos aqui no ano do bicentenário da independência. Embora o nosso governo federal, o Ministério da Educação, faça um esforço enorme para esquecer do que se trata e tenha contado a história toda errada, nós estamos aqui com quem conta a história certa. E essa pessoa é o professor Jurandir Malherba, que está nadando de braçada nesse assunto há muito tempo. Vou apresentar rapidamente o Jurandir. Ele é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi pesquisador visitante em grandes universidades, Oxford, na Inglaterra, Georgetown, nos Estados Unidos, esteve também na Universidade Livre de Berlim, e é autor, gente, de um livro que é obrigatório desde sempre, A Corte na Aldeia, que foi o que linkou o Jurandir com a independência. Nós podemos até falar desse livro absolutamente sensacional que conta justamente esse encontro de culturas, né? Como é que essa gente que vem da Europa chega aqui no Brasil, como é que nós, provincianos, né, os famosos brasilianos, vamos ter que lidar com essa corte e o resultado disso tudo numa sopa de pedras que deu no nosso Estado brasileiro. Mas o Jurandir está aqui hoje para falar do lançamento dele, que é um lançamento sensacional, Almanaque do Brasil nos Tempos da Independência. Vocês vão poder ver esse interior que vai aparecer depois ao longo da nossa entrevista. Olá, Jurandir, seja muito bem-vindo. Como é que você vai? Olá, Mary. Olá a todos e todas que nos ouvem. É muito bom estar aqui com você, uma referência, uma estrela guia da nossa historiografia desde sempre, né? A gente acompanha seu trabalho, segue com muito entusiasmo. E é um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Tudo bem, muito obrigado. Maravilha, Jurandir. Conta um pouquinho, uma vez que a gente quer sempre estimular as pessoas a gostarem de história, o que te levou à história, Jurandir? Primeiro ponto, segundo ponto, o que te fez abraçar com tanto carinho o tema da independência? Vamos por partes, né? A questão da história, né? Assim, é até traumático falar isso. A gente está em sala de aula, né? Os alunos, outro dia eu fui falar das Torres Gêmeas, assim, ninguém era nascido das Torres Gêmeas, né? Então, assim, eu fui adolescente sob a ditadura militar, né? Então, e tinha uma inconformidade com aquela situação desde muito novo, sempre ligado com o movimento estudantil e tal, e era um estudante trabalhador, e fui até o final do ensino médio, e aí eu trabalhava em empresas na cidade do interior de São Paulo, onde eu morava, estudava em outra cidade, viajava de ônibus e tal, e aí eu resolvi que eu ia estudar. E aí eu pensei, não, vai ser alguma coisa em humanas, não sabia o quê. Na verdade, meu sonho era ler, eu era apaixonado por literatura, sou até hoje. E aí eu prestei letras, o primeiro vestibular que eu passei foi em letras, por uma contingência que não é muito complicado, muito cheio de vicinais. Mas eu prestei vestibular para letras em Ouro Preto, em 1984, que foi o ano das diretas já, né? E aí eu cheguei em Ouro Preto hiperpolitizada, estudantes, movimento estudantil, professores e tal, e rapidamente eu me aproximei do pessoal de história. E no primeiro semestre eu mudei de letras, que o primeiro semestre era propedêutica, eu mudei de letras para história e estou até hoje aí. A segunda questão, independência.
Eu comecei com o século XIX, né, a pesquisa propriamente de mestrado, que é a primeira de maior fôlego, que é um livrinho que eu tenho muito carinho, chama Os Brancos da Lei, que eu estudo pensamento jurídico no Brasil no século XIX, pegando o Código Criminal e todos os comentadores que glosaram o Código Criminal ao longo do século XIX. Enquanto eles liam e comentavam como é da prática forense, hoje da prática jurídica, né? Os caras, o código tal anotado, então o Código Penal anotado. E eles emitiam juízos de valor, né? Então, sobre escravidão, sobre a mulher, sobre a Constituição do Estado e tal. E aí, inclusive, olha que coisa legal, eu defendi há 30 anos a dissertação de mestrado na UF e publiquei 2 anos depois, em 1994, pela editora da UEM, onde eu trabalhava, Estadual de Maringá. E vai sair uma segunda edição esse ano. Ai, que bom. Me convidaram para publicar um texto de 30 anos. Eu achei o máximo, porque assim, né, não errei tanto, né? Foi bacana. Até o Henrique Espada Lima, querido estudioso da relação direito e escravidão, fez um prefácio novo, vai sair pela Cancioneiro. E aí eu fiz o mestrado. Quando eu fui para a USP, na época que você estava lá, inclusive, numa disciplina que eu entrei para estudar Direito, século XIX, numa disciplina que eu fiz com Paulo Sérgio Pinheiro, ele me introduziu a obra do Norbert Elias, na ciência política. Era por outra coisa, questão da violência e tal. E eu fiquei apaixonado e deslumbrado. Como que eu posso pensar o Brasil a partir desse cara? E aí foi, a chegada da corte no Brasil e o encontro de civilizações e aquele caldo de cultura todo. E aí eu mudei o projeto com a anuência da orientadora e fiz esse livro que é a Corte no Exílio, né, que foi a minha tese de doutorado, defendida em 97, e aí eu fui aprofundando, né? Aí depois eu fui para Oxford, fui como pesquisador visitante, organizei o que virou depois aquele livro, A Independência Brasileira, Novas Dimensões, é um monte de gente bacana, de 2006, e aí, mais recentemente, chega nessa última safra aí que a gente pode falar mais um pouquinho, mais em detalhe também. Nesse bebezão lindo aqui que você está nos oferecendo. Eu acho uma delícia o título A Corte no Exílio, porque me lembra sempre a Corte na Aldeia, do Lobo, aquela ida da família, dos fugitivos durante a União Ibérica. Você falou, me ocorreu, falei, olha, tá aí um título que caía super bem também para o livro, né? Perfeito! A Corte na Aldeia, o retorno. Eu ia ser menos criticado, porque a historiografia portuguesa falou, não era um exílio, aquilo não era nosso, o Brasil era nosso, né? Então esses caras têm uma crítica lá em Portugal. A aldeia não ia ser tão... Eles são suscetíveis, né? A gente que tem bons amigos em Portugal acaba sempre pisando em ovos. Outro dia, conversando com o Laurentino, nós estávamos fazendo uma feira literária em Miami, ele estava contando, Mary, que eu fui até ameaçado de morte por conta do livro da escravidão. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente eles são suscetíveis. Então vamos falar desse bebê lindo. Primeiro, eu adorei, viu? Quero te dizer isso de coração, Jurandir, essa ideia do almanaque. Almanaque, essa palavra árabe, né? Que é genial e que quer dizer que é a reunião de conhecimentos úteis e curiosidades. E realmente o seu almanaque, além de, obviamente, ter um revestimento super, over, modernésimo, e, gente, tem ilustrações de cair para trás, porque o Jurandir misturou fotografias atuais com iconografia do 19, com mapas, com documentos, então realmente é saborosíssima, gente. E desenhos também, tem desenhos maravilhosos e tem muita informação. Então, por que o almanaque, né? Você ali diz que você quer trazer novas vozes, que você quer que a independência seja ouvida de outros. Eu estou abrangendo um pouco para a gente poder depois conversar mais perfunctoriamente, né? Você disse que é importante também compreender os tempos da independência. Isso eu achei genial, porque eu mesmo vivo apregoando, né, que a independência não se fez com um berro em São Paulo, mas se fez com sangue na Bahia, né? Foram ali as grandes guerras da independência.
independência, então essa ideia de tempos que se alongam, não é à toa que os ingleses chamavam o Brasil de Brazils, com S no final, porque eles entendiam que aqui a complexidade era uma coxa de retalhos, então até tudo chegar. Então conta um pouquinho para a gente, Jurandir, a ideia do almanac, e você também sublinha, eu observei isso em entrevistas que você dá, que você está trazendo para esse almanac, nessa nova versão, temas da atualidade, meio ambiente, as populações originárias, a questão da escravidão, a questão do patriarcado. Conta aí um pouquinho para a gente. Vamos lá, vamos tentar organizar as ideias, que são muitos temas, né? Primeiro, como que eu sou um historiador acadêmico, né? Então, fiz toda a formação, embora tenha passado por vários lugares, eu sou pesquisador de CNPq, aquela coisa toda, pesquisa e tal. E mais ou menos no ano do golpe de 2016, eu sabia, como você sabia, como o Laurentino sabia, muitas pessoas, que ia bombar esse tema, né? As efemérides nessas datas redondas, elas catapultam, né? Só o governo federal que não percebeu isso, né? Como você disse, talvez interesse a ele não levantar né, o olhar para trás e pensar nosso itinerário e pensar nossas mazelas atuais, de onde que vem, e pensar projetos de futuro. Mas a gente está tentando fazer isso na sociedade civil, cobrindo essas lacunas, né? Mas eu tinha em 2016, porque é um ano traumático, né, um ano muito complicado. Inclusive, eu estava desempregado na época, na transferência de uma instituição para a URGS, onde eu estou agora. E eu comecei, como que eu posso contribuir? Eu falei, vou fazer uma outra pesquisa para aprofundar filigranas, que depois 5 colegas vão ler e vai sair no A1, que 3 pessoas interessadas vão... Eu falei, a gente está num contexto em que nós, historiadores, acadêmicos, né, temos que buscar pular os muros da universidade e falar para o grande público, como você vem fazendo há muito tempo, né, de maneira brilhante, como pessoas que não são da área de formação técnica, como o Laurentino, como o Lira Neto, que fez o prefácio do Brasil em Projetos, e pessoas que escrevem super bem, o Wagner William e um monte de gente. E aí eu falei, não, como é que eu posso contribuir? Aí eu pensei essas duas coisas. Um foi o Brasil em Projetos, que eu acabei de mencionar, que é um livro que saiu pela Fundação Getúlio Vargas, que é o primeiro volume de uma coleção voltada para o grande público. Vamos dizer, para um público adulto, um público leitor, letrado, né, e tal, mas que tem interesse de leitura, em geral. Então, é uma síntese do Brasil, um livro de síntese, pegando da ilustração portuguesa, lá do Pombal até a independência, e refletindo o que aqueles intelectuais, administradores, pensavam, como é que eles viam os problemas para o Brasil, para os Brasis, né? Que problemas que eles viam, que diagnósticos faziam, que soluções que eles encaminhavam. Eu fiz um livro nesse sentido, para o público leigo, mas tem uma pegada acadêmica ainda, tem notas, tem muito documento, muita citação, embora tenha uma leitura mais fluida, capítulos curtos, com a mancha pequenininha, né, com os paratextos bacanas e tal. E o outro projeto que eu pensei para a independência foi também nesse sentido da divulgação, mas voltado para um público mais específico, que é o público jovem, né? Então, se o Brasil em Projetos busca o leitor leigo interessado em história em geral, esse busca o público leigo interessado e colecionador e, sobretudo, o público escolar, estudantes, né, meninos, meninas, do ensino médio, sobretudo o último ano do ensino básico, ensino médio, porque tem aí entramos no almanac, né? Por que o almanac? O almanac, assim, olha, eu tinha pensado formatos, e quando surgiu essa possibilidade, negociando com a editora, foi também por vias totalmente tortuosas, eles me pediram parecer sobre um outro projeto, e aí eu comecei a conversar com o editor na época, e aí eu falei, olha, eu tenho um interesse, eu leio muito almanac, sempre gostei do almanac, e estava estudando um pouco, tinha lido a Vera Casanova, tinha lido a Geneviève Bollème e tal, eu falei, exatamente,
essa plasticidade do almanaque é que me permitiu nadar de costa. Assim, ó, essa coisa, aí foi aonde também a questão dos tempos, né? Falei, olha, o que o almanaque? O almanaque mudou muito ao longo do tempo, né? Desde o final da Idade Média, quando eles eram presentes que os sábios davam para os reis, né? Para o ano que ia começar e tal. Depois da imprensa, eles se popularizaram e eles foram mudando, né, de conteúdo e tal. Mas uma característica que é inerente é essa plasticidade. Cabe tudo, né? Ao longo do tempo, foram inserindo desde joguinhos de adivinhação, palavras cruzadas, sobretudo os conhecimentos úteis à vida, né? Ou para a fazenda, ou para as pragas, ou para o corpo, higiene, os almanaques farmacêuticos e tal, mas sempre com essa ideia de caber tudo. E outra questão fantástica, que é a organização da ordem cronológica, né? O almanaque segue o calendário. Eu falei assim, então isso E aí os tempos, o tempo do acontecimento, e o tempo da lembrança do acontecimento, o tempo da memória, o tempo da comemoração. E aí a gente olha aquela coisa também que a gente sempre fala para os estudantes em sala de aula, olha, a história não está morta lá atrás, a história está viva, está pulsando aqui, está reclamando num lugar. E a independência, a gente olha as questões que estavam abertas lá, muitas ecoam hoje dramaticamente no nosso tempo, né? Então, essa coisa que o livro traz, que eu acho bacana, que é uma sacada legal, são essas referências cruzadas, né? Então, a gente vai falar assim, olha, a gente está discutindo hoje o racismo, que é uma doença mortal na nossa sociedade, que a gente tem que superar, etc. E tal. Racismo estrutural e tudo isso que nos compromete a todos, né? E mais violentamente as populações afrodescendentes, né? E a questão da mulher, né, os feminicídios que estão acontecendo, a violência cotidiana, o salário menor. Aí você tem um presidente, o cara que entrou na Petrobras agora, que já falou, não, mulher tem que ganhar menos que engravida. Essa coisa que é tão endêmica na sociedade, esse preconceito contra a mulher, contra o negro, contra o outro, contra o nordestino, contra o... né? A questão ambiental que está gritando também. E aí eu falei, olha, isso tudo estava colocado lá atrás, né? Então, assim, ó, foi fácil de elaborar, de você pegar alguns acontecimentos e falar, eu vou colocar, por exemplo, você mencionou, né, os povos originários. Dom João chegou aqui, você sabe maravilhosamente bem, em 1808, o famigerado decreto que abriu temporada de caça aos caingangue no Rio Doce. E isso depois que Pombal fez uma lei para integrar os povos originários aos portugueses. Uma lei feita, passou pela mãe dele, por Dona Maria. Exatamente, são essas tensões todas. Agora, Jurandir, você também é muito atento, e eu senti isso aqui no Almanaque, você está preocupado também com a questão da mitificação dos ídolos. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que está na ordem do dia, né? Eu acho que tem gente que está querendo ser ídolo, não é ídolo, é ídolo, e não está conseguindo. Então, fala um pouquinho dessa questão aqui. Essa é uma questão... a gente vê um pouco isso toca um pouco na questão dos usos da história, né, dos negacionismos e tal. É triste a gente ver como teve o retrocesso do Pombal, né, ou do Dom João em relação ao Pombal. A gente vê hoje que as poucas iniciativas do Estado brasileiro, no sentido de usar as efemérides, são as mais retrógradas possíveis. Então, está em discussão hoje trazer o coração do Dom Pedro, está enterrado lá no Porto, não lembro o nome da igreja que está lá. O Dom Pedro falou assim, olha, eu sou português, né? Eu sou português, não sou brasileiro, eu quero ficar enterrado lá e tal. E a gente viu isso sob a ditadura militar, né? Os caras foram lá em conluio com a ditadura salazarista e trouxeram os restos mortais que, naquelas paradas necrocívicas, né? Que
por todas as capitais de Dom Pedro, e os militares usando aquilo lá. E hoje a gente vê, não tem nenhuma criatividade, né? Só vão trazer emprestado o coração do cara para desfilar, em vez de olhar o que está acontecendo, para olha, vamos olhar horizontalmente e ver o que a história nos diz e nos reclama, né? Que são essas questões, olha, por que essa concentração, essa má distribuição de renda, de oportunidade, preconceito, etc., e não interessa. E aí, então, essas instâncias de poder fazem isso, caem na mitificação, na exumação dos velhos heróis, né? Um príncipe português, né? A dona Leopoldina, ou quem seja. Na verdade, eu queria viver num país que não tivesse panteões, entendeu? Que não tivesse herói nenhum. Heróis somos todos nós que sobrevivemos. Mas, nesse caso, em que ainda hoje a gente está discutindo aqui na URGS, por exemplo, tirar o honoris causa de ditadores, de sanguinários, né? É legítima a reivindicação de, olha, não vamos colocar um príncipe português, mas vamos colocar como é que chama? A Maria Quitéria, né? Que era uma brasileira que lutou, ou vamos colocar um outro agente popular e tal. É legítima a discussão, mas assim, a desconstrução é chocante. Hoje a gente vê ainda, né, por esse governo que está aí, né, usar o Estado para produção ideológica, né, construção de mitos, no sentido mais perverso da palavra mito, né? Então, e que não só uma iniciativa, mas que tem eco na sociedade. Então, você vê essas agências de produção de conteúdo para a internet, que estão ganhando dinheiro de direita, de extrema-direita, e produzindo falseamentos, né? Pintando o Brasil como aquela versão mais Van Hagiana, né? Totalmente. Nós somos europeus e nos constituímos país apesar de negros e de índios. Os caras estão falando isso, né? Mas eu acho que a sociedade civil está bem atenta, né, Jurandir? Graças a Deus. Quer dizer, eu acho que as próprias redes, que podem ser tão malignas em certo aspecto, sobretudo quando produzem fake news, por outro lado, essas redes nos permitem nos comunicar o tempo todo e, de certa maneira, tentar combater de um lado ou outro essas bobagens. Eu ia até comentar rapidamente com você que o problema hoje que nós temos que enfrentar, além, obviamente, dessas caricaturas estapafúrdias ou do encanalhamento, eu tenho usado muito a expressão uberização da história, né? A uberização da história que, por exemplo, as novelas da Globo vêm fazendo, quer dizer, acanalhando os personagens, sem nenhum respeito nem por fatos e nem por detalhes, porque Deus e o diabo estão nos detalhes, já disse alguém, né? O que eu vejo é que quando você faz uma biografia, né, e eu tenho feito muitas biografias históricas para grande público, você enfrenta um outro problema, que é o de tentar desconstruir aquele personagem de alguma maneira, sempre baseado em fontes históricas, mas de ter que enfrentar a decepção daquelas pessoas que achavam, né, que eram seres impolutos, né? O caso, por exemplo, do José Bonifácio. Enfim, então a gente vive, nós historiadores, vivemos pisando aí nos ovos. Eu acho bacana, quero aqui sublinhar que eu acho da maior importância o que você disse no início da sua fala, que você acha que os historiadores têm que sair da universidade falar para o grande público. Jurandir, eu quando saí da USP há 20 anos atrás, com esse projeto, eu fui fustigada, me jogaram pedras, ovos, porque eu queria fazer divulgação de história. Era uma coisa absolutamente incompreensível, inadmissível, né? E não me arrependo até. É impressionante essa falta de respeito com a democratização do conhecimento, né? E eu digo mais, eu digo que a história pública, que hoje todo mundo enche a boca para dizer que faz história pública, nada mais é do que um nome inventado por um professor americano que começou a se dar conta que seus alunos não tinham emprego como professores e ele então resolve criar outros nichos para historiadores. Então eu acho que nós estamos aí no centro do debate. Agora eu pergunto a você, Jurandir, porque você está na universidade, não há qualquer exame de consciência, né? Porque o pior é que nós perdemos o
barco, viu? Porque agora a maior parte das grandes editoras estão fechadas para a questão da história. Está difícil de publicar a história, né? Você mesmo sabe disso. Quer dizer, você como parecerista e autor, você sabe disso. Então, nós tivemos aí os anos 90, em que tivemos a concorrência de jornalistas excepcionais, você mesmo lembrou alguns deles, e agora que não se publica mais história, que não está se vendendo mais história como se vendia, né, nós estamos correndo atrás do bonde. Como é que você vê isso? Você acha que a universidade tem alguma consciência de que ficou anos voltada para o próprio umbigo? Com certeza, não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu acho que essa discussão toda, como você bem disse, sempre tem que chegar de fora para fazer sentido, né? Então, a questão da história pública, que eu acho muito problemático, eu acho legal, tem muitos empreendimentos muito bacanas que têm sido feitos de história pública, usando mídias digitais, né, você pensar, eu não vou nem mencionar aqui para não deixar ninguém de fora, o História da Ditadura, o Café História, aquele do Iclis Rodrigues lá do História FM, né, que ele criou agora podcasts, o Ogo Historiador, tem trabalhos fantásticos que estão sendo feitos, mas infelizmente virou me parece, está se institucionalizando e tornando mais um guarda-chuvinha, como era a história econômica, a história social, depois a história das mentalidades, e aí agora assim, a história pública, e a gente tem uma associação, a gente distribui, como é que chama isso, diplominha, se você fizer o nosso curso, temos a revista, etc. e tal. E aí eu vejo, meio estupefato, muita discussão teórica sobre história pública. Quando a história pública é uma coisa eminentemente prática, né? Você não fica discutindo a estruturação do abstrato do pensamento, mas ir para a rua e falar, né? Então, isso é um pouco, quer dizer, da minha inserção nas efemérides. Eu sou quase um sexagenário, tá chegando ali. Então, assim, eu tenho dificuldades com as ferramentas, sabe? Não é simples para mim essa interface com as ferramentas digitais. Então, o que eu posso fazer? Né? A primeira forma, depois eu vou falar de outra coisa. A questão toda é a comunicação, né? Como que a gente estabelece, a gente consegue ser ouvido pela sociedade, pelas pessoas comuns. É uma questão de capacidade de comunicação. Pode chamar de história pública, do que quiser. A primeira e a mais fundamental é a sala de aula. E continua sendo. E também foi escanteada, foi negligenciada. Tem pessoas que estão lá lutando há anos também e tal. Mas o próprio sistema desconstruiu o ensino no Brasil, né? E aí vieram as mídias e a dificuldade que está de ensinar as pessoas a lerem um textão. Textão é uma coisa que tem 3 parágrafos. Né? Então, é muito complicado. Mas a sala de aula é uma forma. E a outra que eu pensei, assim, olha, o que eu posso fazer? Eu não sou tiktoker, não sou youtuber, não sou... Eu sei escrever, mais ou menos, assim, onde me dou menos mal. E aí eu falei, essa é uma forma, quer dizer, o livro de divulgação científica ou paradidático, a gente pode estabelecer uma forma de comunicação a partir daí. E foi nesse sentido que eu falei, a contribuição que eu posso dar para sair do gueto construindo um livro que tenha o apelo, né, visual, de texto, de curiosidade e etc., que é o almanaque, né? Você falou, olha, tem mais de 300 imagens de época, desde os artistas que estiveram aqui, os Hippolyte Taunay, os Debré, os Rogênios da vida, até fotografias, a capa da manchete aí eu falando, quer dizer, essa versatilidade do almanaque, né? Eu estou falando lá da chegada do príncipe Maximiliano no Brasil, e aí ele chegou em julho, véspera no Natal, chegou em 1815, lá no Rio Doce. E aí eu coloco uma descrição de como ele ficou deslumbrado. Falou assim, olha, não tem como estacionar uma canoa, de tanta árvore frondosa e animais, etc., e os índios e não sei o quê. E aí, exatamente 200 anos depois,
a tragédia de Mariana. O gancho estava dado, né? Perfeito. E aí você pega e fala assim, olha, acabou. E aí, então, essa ida e volta, quer dizer, o Rio Doce, os caras mataram no rio, as populações ribeirinhas, que são descendentes dos Krenak, de tantas etnias lá, estão passando necessidade. Então, a independência está aí, está aberta, né? Isso aí. Então, além das fotografias, uma coisa que eu acho maravilhosa são as ilustrações. Sim. Muito do Cordeiro de Sá, né? Fez a capa já é um... Mas tem uma eu acho essa ilustração maravilhosa, né? Da Maria Quitéria, que ele fez um círculo e tem a narrativa dela, né? Ela na mesa com o pai, aí o fazendeiro, né, chamou para entrar na luta, o pai não quis, ela ficou horrorizada, cortou o cabelo, fugiu e se alistou como homem. Cheia de mitos também, essa Maria Quitéria, que só lutou duas batalhas, viu? Mas, enfim, é isso mesmo. Não, mas é isso, o livro é lindo, o livro é lindo. E olha, ainda tem aqui uma apresentação da nossa amiga Lília Schwartz, muito elogiosa, mas só podia ser, né, querido? Você vem trabalhando com isso há muito tempo. Jurandir, para terminar, que nós temos aqui no final do nosso tempo, eu queria que você, primeiro, comunicasse aqui aos nossos ouvintes como é que eles se comunicam com você, né? Quais são os seus canais, se você está aí em algum projeto aberto, e que você dissesse uma última palavra para todo mundo que gosta de história, porque isso aqui não é só para aluno de história, nem para professor de história, sobretudo não, é para todo mundo que gosta de história. Vamos lá, o que você gostaria de dizer para esse pessoal? Eu queria começar agradecendo a você por a oportunidade de a gente ter esse papo, já acabou, né? Gostei de quero mais. E assim, eu estou nas redes sociais, eu não sou muito ativo, mas eu tenho lá um Instagram, de vez em quando eu coloco alguma notícia, Facebook, qual o outro? Você vai fazer algum lançamento recentemente? Eu vou fazer lançamento, eu vou fazer sexta-feira próxima agora, na Livraria Taverna, aqui no em Porto Alegre, na Livraria Taverna, aqui, dia 20 de maio, dia 9 é uma sexta-feira, não, dia 10 de junho em São Paulo, na Livraria da Vila. Ótimo. E dia 13, segunda-feira, na Travessa de Ipanema, no Rio de Janeiro, vou lançar o almanaque. Então, o pessoal de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, que tiver por esses... Vamos lá tomar uma tacinha de Chardonnay com a gente e trocar uma ideia sobre história. E assim, olha, eu convido a todos e todas... um bom começo para aprender a gostar de história é lendo coisa boa. Os livros da Mari, os livros do Laurentino, os livros do Lira Neto, os livros do Jurandir. Pode começar lógico, sobretudo. Que vai ser um aperitivo, uma iniciação interessante. Gente, todos esses links vão estar na descrição. Isso. Bom, Jurandir, um prazer enorme te rever. Acho que a última vez foi naquele barzinho infecto da USP. Não sei se aquilo melhorou ou não, mas foi o nosso encontro que você tão gentilmente lembrou. E parabéns, Jurandir, você está fazendo um trabalho lindo. Esse livro realmente merece estar na mão não só de professores, mas de todo mundo que gosta de ler história. E o bacana desse livro é que você lê uma página, depois você lê duas, depois não precisa começar a ler e aí tem que acabar a leitura, entendeu? Porque são muitas páginas, mas é uma delícia, a gente vai viajando nos tempos, não é no tempo, é nos tempos, com o Jurandir e todos os personagens que ele está trazendo para a gente. Pessoal, se você assistiu esse vídeo, se inscreveu e comentou, você pode concorrer ao sorteio dessa coleção de livros da Ieda de Oliveira. A Ieda de Oliveira é uma figura importantíssima, é uma especialista em literatura brasileira que andou pelo mundo e pela África falando de literatura e que teve essa ideia originalíssima de fazer uma coleção de histórias sobre as danças brasileiras. Então você quer saber, né, como é que se dança a capoeira, como é que se dança o cateretê, o mineiro pau, enfim, com ilustrações absolutamente maravilhosas. É o tipo de livro que é ótimo para a gente ter em sala de aula, com crianças, para a gente dar para o sobrinho, para os netinhos, para os filhos. Então, quem quiser essa coleção absolutamente maravilhosa da Ieda de Oliveira, assistiu o vídeo, se inscreveu, deixou um comentário, está concorrendo. Até!